Olá, eu quero abraçar todos que fazem a União Espírita Maria de Nazaré. Agradecer mais uma vez a oportunidade do trabalho, para o Cristo. Nós estamos aqui hoje para abordar o tema Suicídio e a Loucura, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, itens 14 e 15. Meu nome é Ana Carmen, eu sou trabalhadora da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, localizada em Jardim Atlântico, Olinda. Como sempre, eu gosto muito de buscar no livro Espiritismo de A a Z a explicação de determinadas palavras, que nós encontramos em nossas palestras, no Evangelho, em nossa literatura espírita. Esse livro é muito interessante porque ele traz explicações, várias citações, de diversos livros. E eu fui buscar o que ele fala sobre o suicídio. E eu anotei duas citações que dizem o seguinte: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Quando a gente fala em suicídio, geralmente a gente pensa logo naquele ato, eu vou tirar a minha vida, vou tomar vários remédios, ou vou me enforcar, ou vou me jogar de algum lugar. Essas são apenas algumas formas do suicídio, mas não apenas essas formas. O suicídio é tudo aquilo que a gente faz que de alguma forma vai acabando com as nossas forças vitais. Se vocês lembram do livro Nosso Lar, quando André Luiz, por que ele foi para Umbral, para um lugar tão doloroso, André Luiz, ele de uma certa forma, ele foi um espírito suicida. À medida que ele ia bebendo, se entregando àquelas farras, ao vício do cigarro, ele sabia que ele estava doente, ele não se cuidou, ele simplesmente foi agravando cada vez mais a sua situação. Isso também é uma forma de suicídio. A outra citação diz o seguinte: o suicídio é o começo do maior tormento que a criatura humana possa sofrer, porque continua viva, apesar do corpo morto, e sem receber socorro, nem ter alívio do seu padecer, pois esse alívio só a seu tempo terá lugar. Então é um ledo engano quando a gente pensa que ao cometer o suicídio, todos os nossos problemas ficarão aqui, no mundo material. Os problemas materiais podem ficar aqui no mundo material, mas as consequências emocionais e espirituais nós levaremos conosco. Porque nós não morremos e depois disso deixamos de existir. O Espiritismo já comprovou que há vida após a morte do corpo físico, que a verdadeira vida é a vida espiritual, e que nós precisamos estarmos sempre atentos a tudo aquilo que vai nos ajudar quando essa passagem da vida material para a vida espiritual chegar. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos de bom e tudo aquilo que nós fazemos de mal trará consequências após o nosso desencarne. Então, as pessoas pensam, muitas pessoas dizem: eu não aguento mais essa dor, eu quero morrer, eu quero sair desse mundo para que essa dor seja sanada. Mas a dor não é sanada, ela ainda é agravada, porque nós não temos muitas pessoas materialistas, que não são espiritualistas, que não acreditam no mundo espiritual, acham que existe um nada depois disso.
e, né, depois que comete esse ato. E o que é que acontece? Quando chega lá, vai perceber que a vida que ele vivia aqui, que os tormentos que lhe arrancavam a paz ainda eram mais suaves do que aquilo que está vivenciando naquele momento. Então, meus irmãos, o suicídio é um terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. É um mal que realmente está acometendo muitas pessoas. Nós estamos numa situação de pandemia, porque a pandemia ainda não acabou. Nós estamos vivenciando uma terceira onda na Europa. Temos que ter todo cuidado com a reabertura de várias situações aqui no nosso país, para que aqui também não chegue essa terceira onda. Então, a pandemia não acabou. Esse tempo que as pessoas passaram em casa, esse tempo que as pessoas tiveram que encontrar-se consigo mesmas, mexeu bastante, mexeu com todos nós, na verdade, cada um grau diferente. E muitas pessoas não conseguiram ficar em contato consigo mesma. É muito difícil você se olhar, mergulhar no seu interior e perceber toda a sua essência, perceber determinadas situações em que você vive e que você não consegue, você se sente muito fragilizado para conseguir superar tudo aquilo. Você não tem um suporte emocional, você não tem um suporte religioso, você não tem um suporte, né, espiritual que vai ajudar você a segurar toda essa fragilidade que a pandemia gerou em muitas pessoas. E aí, há uma rigidez muito grande mental nas pessoas, né? Aquela rigidez de não conseguir abrir a sua mente para buscar novos horizontes. Eu não quero acreditar em nada. Eu acho que toda essa parte de vida espiritual é fantasia. O que nós temos é o aqui e o agora. E isso faz com que nós nos sintamos distantes de nós mesmos e de tudo aquilo que poderia trazer sentido à nossa vida. Por que eu vou estar vivendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que eu tenho que fazer determinadas coisas? Porque a pouco acaba. Eu morro e tudo acaba. Por que eu vou me submeter ao sofrimento, né? Por que eu vou me submeter a determinadas situações? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que, né, passar por todo o sofrimento e buscar mais ainda sofrimento, achando que é bom estar sofrendo. Não, não é bom estar sofrendo, e nem é isso que o Espiritismo coloca. Coloca que a nossa transformação, a busca pela nossa felicidade está, né, em agirmos de acordo com todos os ensinamentos de Jesus, para encontrarmos essa verdadeira felicidade no mundo espiritual, no plano espiritual, que aqui é uma passagem, uma escola, onde todos nós estamos aprendendo. Cada um numa série diferente, cada um num ano diferente, num nível de aprendizagem diferente. Precisamos conscientizar todas as criaturas a respeito das consequências desse ato, no além-túmulo. Nós que somos espíritas, nós que acreditamos nesse mundo espiritual, nós precisamos sim conversar com as pessoas. Quando nós encontrarmos determinadas pessoas que nós estamos percebendo que tem uma tendência a uma depressão, a um desengano pela vida, a não querer mais estar aqui, que começa a falar que a vida não tem sentido, que não queria mais estar aqui, ninguém fala isso da boca para fora. Quando a gente começa a falar sobre isso, é porque o nosso coração já está começando a se encher dessa possibilidade de solução. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
Então, a gente não deve tirar brincadeiras, a gente não deve tirar por menos, a gente precisa conversar, encaminhar para uma terapia, conversar sobre a questão. A gente não pode impor religião a ninguém, mas a gente pode sutilmente conversando, falar em Deus, perguntar pela crença daquela pessoa, orientar, dizer, pronto, que tal a gente frequentar um ambiente que explique um pouco mais do porquê dessas dores que a gente sente aqui nessa vida, porque onde a gente pode entender o que é que acontece com a gente realmente depois que o corpo da gente para de funcionar, que ele chega, ele cumpriu a missão dele, e o que é que vai acontecer com aquela energia, com aquele espírito que anima aquele corpo, para onde ele vai, o que é que vai acontecer, todas as possibilidades. Para que as pessoas comecem a compreender. Não é pegar pela mão e forçar a entrada em canto nenhum. Mas a gente vai conhecendo. Olha, vamos ali. Se você não gostar, você não volta. A espiritualidade é sábia. A espiritualidade sabe como acolher essas pessoas. E a espiritualidade sabe como prender a atenção dessas pessoas a partir do momento que a gente tem uma boa vontade de conversar, a partir do momento que essas pessoas se predispõem a buscar esses esclarecimentos, né? Dialogar com bondade e paciência. Requer muita paciência, realmente, a gente dialogar com essas pessoas. E também buscar orientação médica, minha gente. As pessoas que têm tendência à depressão, elas precisam de acompanhamento médico, sim. E não é vergonha buscar acompanhamento médico. Um psiquiatra é um médico como outro qualquer. É um médico como o gastro, é um médico como o neurologista, é um médico como o cardiologista, é um médico como o ginecologista, como o geriatra. Cada um cuidando da sua parte. Parte emocional, a parte psíquica do ser humano. Todas essas preocupações que nos envolvem e que nos tiram do eixo, o psiquiatra pode nos ajudar. Não há vergonha nenhuma ir ao psiquiatra. Já se foi a época que se dizia que psiquiatra é coisa de doido. Primeiro que a gente não pode chamar ninguém de doido, não é? E segundo, que é um médico como outro qualquer. Do mesmo jeito que a gente toma remédio para labirintite, para quem tem problema de diabetes, quem tem problemas cardiológicos, quem tem problemas de pressão alta, quem tem dores de cabeça. A gente não toma remédio quando a gente está gripado, não é? Quando a gente está com algum problema de pele. A gente toma remédio também para a gente ter um equilíbrio emocional e continuar. A gente não pode oferecer, de jeito nenhum, bases ilusórias para essas pessoas, que essas pessoas iludi-las com situações que são irreais, porque elas já estão tão desacreditadas. Então, se a gente oferece terapias de mentiras, né, baseadas em mentiras, é muito complicado isso aí, porque essas pessoas vão perceber com o tempo que nada disso vai realmente influenciar naquilo tudo que ela está sentindo. E conversar sobre o centro espírita. Olha quantas terapias nós temos no centro espírita, né? Nós temos a água fluidificada, nós temos o passe, nós temos preces, nós temos palestras, leituras edificantes. Tudo isso a gente encontra. E de alguma forma, isso aí, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai ouvindo, que a gente vai recebendo aquela energia, que a gente vai entrando em sintonia, a gente vai se equilibrando realmente. Eu falei um pouquinho sobre essa situação do suicídio, né? Isso é só para a gente iniciar. Eu vou falar um pouquinho sobre a loucura e depois a gente vai ver um quadro geral desse tema, né? Unindo as duas coisas.
A loucura, ela tem uma base orgânica, sim. Tem questões hormonais, tem questões neurológicas que podem afetar determinados comportamentos. Porém, gente, a maioria dos casos são produzidas pelas necessidades do homem que não tem força para superar nem suportar. Por exemplo, são muitas vicissitudes que o homem passa. Um pai de família que, de repente, tem lá seu emprego, tem sua vida organizada e recebe um golpe de algum amigo ou de alguém, se iludiu, de repente perde tudo, vê sua família passando fome, vê seus filhos perderem a escola, verem sua vida ir por água abaixo. Faz de tudo para recuperar aquilo ali e não consegue. Uma pessoa que é acusada injustamente de ter praticado um crime que não praticou. Quantas pessoas praticam crimes e culpam outras? E que são julgadas, são condenadas inocentemente. A gente vê direto na televisão dizendo, depois de tantos anos, tal pessoa foi inocentada e está aí, né? Mas não, sai da prisão. Quantos anos da vida dessa pessoa ela perdeu? Preso, acusado injustamente. E o que se passou com a família dessa pessoa, sabendo que ele ou ela estava ali pagando por um crime que não cometeu? Isso desestrutura a todos. Muitas pessoas não conseguem segurar tanta injustiça e descompensam. Entre tantos outros exemplos, né? Você trabalha tantos anos, você de repente perde o seu emprego e você não consegue mais um outro tipo de emprego, mesmo que não seja à altura, mas um emprego que seja mais inferior, eu digo inferior não em termos de importância, mas em termos de salarial, né? Então, não consegue, simplesmente está aí. A gente viu nessa pandemia, por exemplo, a quantidade de famílias que estão habitando as ruas, que estão em situação de rua. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para se alimentar e não tem para onde ir. Foram para as ruas. Pai, mãe, filhos, cachorro, tudo junto. Dormindo pelas calçadas, porque não tem para onde ir, muito menos o que comer. Dependendo da boa vontade, da benevolência das pessoas que fazem as campanhas e que alimentam essas pessoas em situação de rua semanalmente. E ainda bem que existem pessoas e instituições que praticam essa ação tão maravilhosa, tão importante para a vida. Porque você vive sem uma casa, você vive sem uma roupa, você vive sem uma escola, mas você não vive sem um alimento e sem a água. Você não vive. O seu organismo não vai suportar. Muitas pessoas realmente descompensam. Outras vão por um caminho ainda mais tortuoso, que é o caminho das drogas. Se deixa afogar pela bebida e pelo uso de outras drogas ilícitas e estão aí cada vez mais afundados. E nós que somos espíritas sabemos que os irmãozinhos que estão em sintonia com os usuários de drogas, os usuários de álcool, né? Essas pessoas que estão em sintonia com as pessoas tristes e deprimidas, elas se aproveitam desse momento, se aproximam e torna ainda mais difícil essa pessoa conseguir manter seu equilíbrio mental e emocional. Pior ainda quando a gente encontra irmãozinhos aos quais a gente deve alguma coisa, né? Vem cobrar débitos. Se aproveitam desse momento de fragilidade e tornam a vida da pessoa mais difícil. Então, a gente precisa entender que tem questões orgânicas para a loucura, mas tem muitas questões emocionais.
muitas questões do dia a dia de cada pessoa e, de acordo com a sua fragilidade emocional, ela consegue ou não suportar e termina realmente descompensando e praticando atos que vão fazê-la sofrer por longos períodos, sejam encarnadas ou desencarnadas. No livro Leis Morais e Saúde Mental, de Dr. Sérgio Lopes, Dr. Sérgio Lopes, ele é um médico psiquiatra gaúcho, e que tem um livro muito interessante, esse livro, As Leis Morais e Espiritualidade. E ele aborda essa problemática, né? E diz o seguinte, que a problemática humana tem se mostrado basicamente a mesma em todos os séculos. Em pleno terceiro milênio, encontramos o homem ainda em busca de seu principal objetivo, que é encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Tarefa inglória desse buscar a felicidade a qualquer preço. Quanto mais se corre atrás dela, mais parece que ela escapa. O homem comum estabelece a sua realização na aquisição de coisas tangíveis e não no plano essencial, que é o da espiritualidade. Quanto mais a gente corre atrás dessa felicidade, mais difícil fica em alcançar. Por quê? Porque a gente acha que felicidade é ter uma casa, uma mansão, ter o carro do ano, ter tantas roupas no guarda-roupa, fazer viagens o ano inteiro. A gente vai buscando coisas materiais. E quanto mais a gente adquire as coisas materiais, mais a gente sente falta de tantas outras. Principalmente no mundo onde a mídia está aí, ó. A internet está a 1000. Jogando para a gente o tempo inteiro quanto é importante a gente ter. O ser humano esqueceu de ser. De ser humano. De vivenciar a sua humanidade. Vivenciando de fato o que é necessário. Observando a lei de amor, de justiça e de caridade trazida por nosso querido e amado Jesus. A felicidade simplesmente acontece quando a gente busca pelo caminho certo. Pode não ser o caminho mais fácil, é a porta estreita, não é a porta larga. Mas ela acontece. Os tombos que a gente leva no caminho nos ajudam a refletir sobre nossas atitudes e a repensar se devemos prosseguir ou não agindo daquela forma. A doutrina espírita é uma doutrina de foro íntimo. Tudo que a gente ouve e aprende na doutrina espírita, a gente precisa colocar em prática. Ela vai trazendo reflexões no dia a dia de maneira tranquila. Eu aprendo que, quando eu estou no trânsito, eu vou refletir se eu devo estar ali estressado, buzinando, ou se eu devo estar tranquilo. Se tal pessoa passa por mim, me corta ou me dá um tranca, eu não vou estar xingando, eu não vou estar querendo revidar porque eu posso provocar um acidente, eu não vou agir igual aquela pessoa que está ali, não sei eu por quê, agindo de forma errada. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não vou aceitar provocações. Claro que eu não vou estar ali deixando todo mundo atirar pedra em mim, mas eu não vou estar aceitando provocações, eu não vou estar comprando briga, eu não vou atrás de vinganças. Se eu estou no meu ambiente familiar, eu vou precisar entender por que é que eu vim naquela família, o que é que me fez, talvez, precisar aprender estando convivendo com aquelas pessoas, ou ensinar também. Porque a gente vem aprender e a gente vem ensinar. Ninguém aqui está na estaca zero, nós já temos um percurso caminhado. O que falta ainda é muito longo, mas nós já caminhamos um bom percurso. E já aprendemos alguma coisa. E nós podemos ensinar também. A doutrina espírita, ela faz com que a gente promova a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima só acontece quando a gente reflete. Quando a gente busca o que é essencial. Quando a gente busca ser muito mais do que ter. Ela é uma proposta adequada para a vida. Tanto que Jesus veio nos mostrar esse caminho,
não é? E Allan Kardec, através da doutrina espírita, através da codificação, através do Espírito Verdade e de tantos outros irmãos que vieram contribuir com isso, nos mostrou, desvendou todos os mistérios que Jesus não pôde desvendar enquanto esteve no planeta Terra. Se vivemos num momento histórico em que o importante é parecer, a doutrina espírita valoriza o ser, como eu acabei de falar. Corre na contramão das tendências comuns, mas fala profundamente às pessoas que chamam e clamam pelo sentido das suas existências. Dá resposta consistente sobre a vida e o universo diante de um ser humano mergulhado no vazio. Tantas vezes a gente não encontra sentido em nada, e a partir do momento que a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a gente vai entendendo o porquê de tantas coisas que acontecem em nossas vidas e na vida da humanidade. É uma doutrina de caráter abrangente. Ela se propõe a estudar as relações existentes entre vários planos da vida, entre o plano espiritual, entre o plano material. Ela não está aqui só mostrando uma coisa, ela faz a inter-relação e mostra como nós, aqui encarnados, somos espíritos e somos matérias. Que se nosso espírito está sendo bem orientado, se o nosso espírito está em paz, se nosso espírito está agindo de acordo com as leis de Deus, o nosso corpo refletirá essa paz, essa harmonia, essa felicidade, e não estará cheio de doenças, adoecido, porque quando a doença chega ao corpo é porque o nosso perispírito já está adoecido. Então, se nós conseguimos manter nossa mente, nosso equilíbrio, não é? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nosso perispírito estará cada vez irradiando mais luz, e isso refletirá em saúde para o nosso corpo, para o nosso organismo. Posto tudo isso, nós podemos afirmar que o suicídio e a loucura não resolvem os efeitos dos infortúnios e das decepções. Ao contrário, abreviando os dias de vida, nós estaremos nos prendendo ainda mais ao mal que nos aflige, em vez de estarmos nos libertando desse mal. Pois ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de encurtar sua vida. Deus é Pai, é amoroso, é bondade, é puro amor. Mas apenas Ele tem o direito e sabe exatamente a hora que cada um terá cumprido a sua missão, que vai desencarnar para depois ter uma outra oportunidade. Só Ele. Ninguém tem o direito de violar essa lei. Nós, quando encarnamos, assumimos compromissos e nós precisamos cumpri-los. Mesmo que nós tenhamos o véu do esquecimento, mas sabemos todos nós que, independente de quais sejam as provas necessárias, porque nós precisamos passar, nós não podemos encurtá-las. Podemos encurtá-las, sim, agindo adequadamente, conforme os ensinamentos de Jesus. O que abastece interiormente o ser humano são os valores da alma. É na plenitude da consciência que se pode alcançar a paz e a serenidade, porque as leis de Deus estão escritas onde? Em nossa consciência. Nós sabemos, gente, nós sabemos quando estamos fazendo coisas erradas. Nós sabemos. Eu vou fazer. Seja o que Deus quiser, vou-me embora, eu vou fazer. Mas não é isso que Deus quer, né? Não é que seja o que Deus quiser, é que seja a consequência daquilo que eu estou fazendo.
Vou fazer, não me importa se é certo, se é errado, é o que eu estou com vontade, vou fazer e pronto. Cada um vai assumir, mas cada um sabe, ó. Nossa consciência sabe. Na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir e que a gente reflete, a gente sabe exatamente aquilo que a gente fez de errado, se a gente está prejudicando ou não alguém. Aí vai de acordo com o egoísmo de cada um, né? É claro que também precisamos pensar no mundo material, porque nós estamos aqui vivos, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de um certo conforto, nós precisamos de vestimentas, nós vivemos num mundo que tem leis e que nós precisamos também seguir as leis dos homens, não é? Nós estamos aqui reencarnados e nós precisamos seguir as leis dos homens, sim. Nós temos nossas responsabilidades com o nosso corpo, dos nossos familiares e das outras pessoas que convivem conosco. Nós temos responsabilidade com toda a humanidade. Porque o que acontece lá na China, no Japão, na Europa, na África, nos Estados Unidos, no México, ou em qualquer outro lugar, país ou continente, reflete em toda a humanidade. E todos os nossos atos refletem em toda a humanidade. Nós somos uma só família humana, muito grande, dividida em vários espaços, mas somos todos filhos de Deus. Fazemos parte de toda uma única família, que tem as suas responsabilidades quando assume o compromisso de reencarnar aqui no planeta Terra. O planeta Terra é de todos nós, com Jesus, nosso governador. E nós temos essa responsabilidade. Isso é muito sério, gente. Nós assumimos compromissos com Deus, né? E nós estamos aqui buscando a nossa evolução espiritual. Não é só o que é melhor para mim, o que é melhor para minha filha, para os meus pais, para os meus irmãos, para o meu marido, para a minha esposa. Não. Nós temos que ter esse cuidado. Zelar por nossa família, zelar por nós, mas zelar pela humanidade. Um exemplo é cuidando do meio ambiente, né? Olha aí, nós estamos vendo secas em excesso em um lugar, chuvas em excesso, nevando onde nunca se nevou, parando de chover onde se chovia. Nós estamos vivenciando aqui em Pernambuco, eu vou falar só aqui, não precisa falar em outro lugar, porque em todos os lugares estão assim, mas aqui em Pernambuco, um calor insuportável. Nós estamos em novembro, nós ainda não chegamos no verão de fato. Dezembro, janeiro, vem aí fevereiro, aguardem que o calor vai ser muito maior. Está insuportável já. Onde é que a gente vai parar? Porque a gente não cuida do meio ambiente, em coisas simples. Reciclar o lixo, economizar água, economizar energia, o mínimo, não sujar as ruas, os mares, os rios. Isso é responsabilidade social, todos os seres humanos que habitam o planeta Terra. Da mesma forma que é importante fazermos investimentos significativos para a nossa vida espiritual, no que toca aprendermos a abdicar de certos interesses transitórios da vida terrena, também é de igual importância saber cuidar de todas as questões necessárias para vivermos bem aqui. Olha aí tudo que eu falei. Muita gente confunde crescimento espiritual com sacrifícios penosos ou mesmo sofrimentos voluntários, que muitas das vezes se dão mais porque a própria pessoa não procura recursos. Então, eu estou sofrendo, eu vou permanecer no sofrimento. É isso que Deus quer. Já vi que eu vim ao mundo para sofrer, porque eu preciso passar por isso, para o meu crescimento espiritual. Ninguém disse isso nunca. A gente tem que saber como enfrentar cada situação. Permanecer nela é opção. E sair também é opção, a maneira como nós pretendemos sair daquela situação.
agindo de forma adequada. E não simplesmente rompendo com aquilo naquele momento, cometendo um suicídio, para dizer que a gente vai se livrar. Não se livra mesmo, né? A humanidade, gente, não precisa disso. Precisa sim de pessoas capazes de serem melhores no seu dia a dia. Indivíduos comuns, sem afetação, mas com o propósito de uma vida mais ética, uma vida mais justa, uma vida mais condizente com tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho de Jesus. É tão simples o Evangelho de Jesus. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Ensina tanto. Traz para a gente tanto aprendizado, tantas reflexões. Acalenta a nossa alma. Jesus sabiamente sabe colocar as suas palavras para trazer-nos exemplos, caminhos, verdades que a gente precisa introjetar profundamente para que durante a nossa caminhada nós saibamos fazer as escolhas mais corretas, mais adequadas para cada situação. Exemplificando, porque é através do exemplo, como fez Jesus, que a gente melhor ensina. A gente pode se tornar exemplo em casa, no trabalho, no lazer, no transporte, no comércio, qualquer lugar que a gente vá, a gente se torna exemplo se a gente quiser, principalmente na casa espírita. Nós precisamos ter esperança, gente, alimentar a esperança de um mundo melhor, porque esse mundo não tem jeito. O que é que eu estou fazendo para esse mundo ter jeito? O que é que eu estou fazendo para melhorar esse mundo? Eu estou sendo conivente com tudo isso que está aí, ou eu estou fazendo a minha parte pequenininha de formiguinha, modificando as minhas atitudes, meus pensamentos? Se cada um fizer a sua parte, cada um tentar agir de forma mais ética, o mundo vai ser um mundo muito melhor. Não vai ser esse mundo sofrido, com tantas provas, com tantas expiações que a gente vê por aí. A maioria dos casos de loucura se deve à perturbação produzida realmente pelas vicissitudes da vida, como eu já falei. E como a gente deve enfrentar tudo isso? Como a gente deve enfrentar essas decepções e infortúnios? Olha a resposta que eu encontrei. Devemos encará-los com serenidade, como coisas passageiras, e deles tirar lições que nos levem à conquista da nossa felicidade. Nossos sofrimentos não são eternos. Pensando assim, avivamos em nosso coração a centelha da esperança e nossas dores tornam-se mais suaves. Gente, a serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quando a gente se encontra sereno, a gente tem discernimento para entender determinadas situações, para buscar as melhores soluções. E como é que nós atingimos essa serenidade? Através da calma, da resignação profunda e da fé em Deus. E fé no futuro. Fé é uma palavrinha tão pequenininha, né? Eu nunca vi uma palavrinha tão pequenininha, 2 letrinhas apenas, um acentinho, e que tem um significado grandioso. A fé, a crença, é aquela certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza que Deus está olhando por mim.
Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu tenho certeza que tudo que ele trouxe, que nos ensinou, mostra que a gente é capaz de superar os obstáculos e que a gente vai conseguir, sim, de alguma forma, resolver as situações mais complicadas. A única maneira que não pode ser de jeito nenhum é a gente tirar a nossa vida ou a vida de qualquer pessoa. A incredulidade, a dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas nos causam revoltas muito grandes. Então, busquemos deixar de lado essa revolta e vamos acreditar e vamos espalhar esperança para as pessoas. Vamos conversar com as pessoas, trazendo bálsamos, falando de tudo que Jesus nos trouxe, com tranquilidade, com calma. Olha só, os espíritas têm vários motivos para evitar o suicídio. Vejam bem, a certeza de uma vida futura, nós temos. A certeza de que abreviando a sua vida será mais infeliz, isso a gente sabe, isso está no Evangelho. A certeza de que somos filhos de Deus, que nos dá inúmeras oportunidades para superar as dificuldades. Nós temos que ter essa certeza. Acreditar que cada existência nossa aqui é uma oportunidade muito grande que Deus nos dá. Porque ele diz assim, vai lá, filho, eu confio em você. Respira, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Você tem mais uma oportunidade de mostrar o que você aprendeu, de mostrar que você evoluiu, que você se tornou melhor como ser humano. Vai lá. Se você não conseguir, não tem problema, eu vou estar aqui te esperando e novamente você vai ter outras oportunidades, porque eu sou teu pai. E um pai não abandona. O nosso pai, Deus, o nosso governador do mundo, Jesus, não nos abandonará, não nos abandonarão nunca. Tenho muita certeza disso, meus irmãos. Muita certeza disso. Enfim, meus queridos, quando todas as pessoas se tornarem espíritas, a gente vai ver espíritas com convicção, com essa fé, com essa crença em tudo isso que eu falei. Com certeza, nós não teremos mais esse número crescente de suicídios, porque nós teremos as provas, as certezas, a esperança de tudo aquilo que a gente precisa para seguir em frente. Não é pretensão, não. Não é pretensão. É convicção. Enquanto todos não são, nós temos essa missão enquanto espíritas, de falar para as pessoas, exemplificando, com muita ética, com muito amor, com muita benevolência, compaixão, piedade, sinceridade, afeto, acolhendo, abraçando. Porque nós temos muitas coisas boas. O Evangelho de Jesus nos fortalece todos os dias. Que a paz de Jesus, nosso governador, o amor de Deus por todos nós, nos deixem tranquilos, serenos e calmos para enfrentarmos a nossa vida, a vida que nós assumimos quando viemos de lá para cá. Um forte abraço para todos vocês e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada.